Esse sábado agora, eu tive uma conversa muito boa com meu psicólogo e eu vou trazer essa conversa aqui para vocês, porque um dos principais motivos de eu estar fazendo a minha terapia é a questão de eu ter uma autoestima muito baixa, né? O fato de eu ter uma autoestima muito baixa fez com que diversas oportunidades que apareceram ao longo da minha vida foram perdidas exatamente pelo fato de eu não conseguir aproveitá-las, né? Não conseguir achar que eu não merecia elas, achar que elas vieram e não estava preparado para aquilo. E quantas vezes isso acontece com a gente, não só na vida, como aqui mesmo no YouTube, né? Quantas vezes a gente fica apenas no campo das ideias, a gente fica idealizando alguma coisa, a gente fica idealizando um mundo perfeito, idealizando fazer tudo da melhor forma possível, né? Criar o melhor canal, fazer tudo da melhor forma, enquanto outras pessoas simplesmente estão lá se jogando, né? Pessoas estão crescendo, pessoas estão conseguindo se destacar e a gente fica aqui apenas no campo das ideias, né? Então esse vídeo é para vocês, tá, pessoal? Para vocês, para mim, que temos essa autoestima baixa e a gente precisa se espelhar nessas pessoas, né? Por mais que sejam pessoas muitas das vezes que são até mesmo imorais, pessoas que mentem, pessoas que crescem a qualquer custo, existe sim algo que a gente pode aproveitar desse tipo de pessoa, que é a questão da ambição. A gente precisa ter a ambição necessária para que a gente consiga crescer o nosso canal aqui no YouTube, tá? Então, não adianta nada a gente ter também a ambição e você não agir, né? Você querer crescer e você não fazer por merecer, você não ver o que você está fazendo de errado, você continuar insistindo no mesmo erro. Então é sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo, tá, pessoal? A questão de como que a gente pode se espelhar nessas pessoas e buscar aprimorar a cada vídeo que a gente faz, né? Porque aqui no YouTube é sobre isso, é sobre a gente entender que estamos aqui num processo de aprendizado contínuo, né? Cada vídeo que a gente faz é uma experiência e uma oportunidade que a gente tem de fazer melhor, né? E enquanto a gente não entende isso e enquanto a gente não entende que o que conta realmente para o YouTube não é somente o seu conteúdo, mas toda a experiência que você traz para o seu usuário, enquanto a gente não entender isso, com certeza o nosso canal não vai ter aquele crescimento que a gente tanto deseja, não é mesmo? Mas antes de tudo, muito prazer, meu nome é André, esse é o canal Diretíssimo, muito obrigado a quem está aqui até agora, né? Se você puder já dar aquele like, se inscreve no canal, que ajuda bastante o conteúdo, né, a ele ser divulgado para cada vez mais e mais pessoas. Tá, pessoal? Bom, eu vou falar um pouco sobre mim, essa questão de quanto que essa falta, né, de você confiar em você mesmo, o quanto que isso te trava e o quanto que isso deixa as oportunidades evaporarem, né, em relação aqui ao YouTube. Então, durante muito tempo eu fiquei pensando se eu realmente seria capaz de criar conteúdos aqui e ficava muito realmente pensando no julgamento alheio, o que que iam pensar de mim, né, o que que pessoas próximas, amigos ou até mesmo eu, né, que sempre fui uma pessoa em relação a isso muito tímida e também muito se preocupando com o que os outros fossem pensar. Então, isso me impediu, né, de criar aqui o canal. Então, ano passado, eu simplesmente pensei, junto com a minha terapia, junto com atitudes, né, que eu comecei a tomar pensando muito mais em mim, eu pensei, bom, por que que eu vou ficar me preocupando com o que os outros pensam, né, ao invés de eu ir atrás daquilo que eu quero fazer, né? O que eu quero fazer é o que eu quero criar um canal onde eu possa me expressar, onde eu possa desenvolver as minhas habilidades e onde eu possa ajudar as pessoas de certa forma, né? Então, por que que eu vou deixar de fazer isso? Porque eu estou com medo de julgamento de alguém, porque eu estou com medo do que vão pensar, estou com medo de mim mesmo. Então, é sobre isso, né, pessoal? É sobre a gente ter a noção que depende da nossa capacidade e da nossa mentalidade, a gente entender que tudo depende apenas do que a gente faz. A gente não ficar dependendo do pensamento do outro. Tá? Então, a questão da ambição também ela vai muito em encontro em relação a isso, né? Muitas das vezes a gente não se acha capaz daquilo que a gente quer conquistar, né? A gente sabe o que a gente quer, mas a gente acha que a gente não é merecedor daquilo. Enquanto outras pessoas que são muito mais confiantes, né, são pessoas que até muitas das vezes possuem até menos conhecimento do que nós, ou são pessoas que enganam os outros, mas são pessoas que se jogam, né, são pessoas que simplesmente confiam no seu potencial,
entenderam como funciona essa mecânica, entenderam como se comunicar direito com as pessoas. Então não é simplesmente porque elas têm essa atitude, digamos, um pouco mais imoral, que a gente não possa se espelhar nelas em relação a algumas coisas, tá, pessoal? Então realmente eu acredito que conversando, né, como eu falei para vocês, com o meu psicólogo, eu realmente descobri que a gente precisa sim ter essa ambição, né? Eu acho que essa palavra ambição, ela é uma palavra que ela foi muito, digamos, posso dizer até demonizada, foi muito, tem uma conotação muito mais pesada, né, do que ela realmente merece ser, tá? Então a gente às vezes fica diminuindo também o significado de uma palavra como se ela fosse algo muito ruim, quando na verdade você ter a ambição necessária para você crescer é bom, né? Você pode sim mentalizar você ter cada vez mais, você pode sim ter a mentalidade de você crescer cada vez mais, né? Desde que isso tenha um propósito, desde que isso tenha um objetivo, né? Então não tem problema nenhum a gente querer ser maior, a gente querer ter mais inscritos, a gente querer ter vídeos cada vez melhores, a gente ter cada vez mais comentários, enfim, ter um engajamento maior, né? Não tem problema nenhum isso, desde que a gente entenda que a gente precisa sempre fazer o melhor para nossa audiência, né? Então, depois que eu percebi isso, depois que eu comecei a refletir sobre isso, fazer vídeos aqui no YouTube ficou muito mais tranquilo, né? Fazer vídeos no YouTube se tornou muito mais natural e quando a gente entende, né, todo esse mecanismo, quando a gente entende, tudo isso é uma questão de tempo, né? Até que a gente consiga chegar nos objetivos que a gente tanto almeja, tá certo, pessoal? Então, esse vídeo aqui, né, ele foi muito mais um vídeo para mostrar para vocês essa questão de que a gente precisa sim ser ambiciosos, né? A gente precisa sim, além da ambição, a gente precisa agir também, né? Porque não adianta nada você ser ambicioso e você não agir, você não fazer por acontecer, você não entender o que você está fazendo de errado, você não buscar compreender quais são os seus erros e acertos, você não procurar também insights, né, de pessoas que estão dando certo, né? A gente também não pode também achar que só porque a gente está aqui na frente da câmera, a gente está conversando com vocês e que tudo que a gente fala vai ser aceito por vocês, né? Então também essa é uma outra questão, né, que vai ser tratada num vídeo lá para frente, onde eu falo exatamente sobre isso, tá? Do quanto que a gente tem essa falsa impressão algumas vezes de que tudo que a gente fala precisa ser chancelado pelos outros, né? Então essa é uma outra questão que eu quero trazer aqui para vocês, né? Mas então fica aqui essa reflexão, né, pessoal? Então esse é um assunto que eu trouxe aqui para o YouTube, mas ele pode ser expandido, né, para a nossa vida como um todo, né? Quantas oportunidades a gente deixou de aproveitar, quantas vezes a gente deixou de receber coisas por acreditar que a gente não é capaz daquilo ou por falta de ambição, tá bom? Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Se inscreva aqui no canal, deixa aqui seu comentário, tá? Que com certeza vai ajudar esse conteúdo a chegar para cada vez mais e mais pessoas. Então, meu nome é André, muito obrigado a quem ficou até aqui e nos vemos, pessoal, no próximo vídeo. Tchau, tchau.